Aí, tô aqui. Chegou! Cheguei. Eu tô falando, feito uma matraca. Pera um pouquinho pra falar nisso. Pera aí, Jair. Eu esqueci de um lance aqui. Ai, Jesus amado. Pronto, vamos lá. A gente O tá quê? filmando pra tudo quanto é lá. Você lembrou Não, de tá tudo, filmando. pô. Ah, lembro de tudo. Aqui a gente faz de tudo. Aqui, eu tô começando a falar pro pessoal que tá entrando aí sobre você, Ronan. Ronan, você fala que você é um operário da arte. E eu fico imaginando assim, só para vocês entenderem, gente, quando começou essa pandemia, e ele vai falar sobre isso, tá? Sabe onde ele estava? No festival, simplesmente um festival internacional de Cartagena, tá? O maior e o mais antigo da América Latina, desde 1960. E é sobre Olha, cinema. E ele vai lá, vai falar o que ele foi fazer lá. Eu prefiro que ele fale para vocês, porque senão daqui a pouco essa live vira um monólogo, né? sabe É tudo, por aí, cara. né? É Não, é isso porque a mesmo, gente cara. gosta tanto. O pessoal da Clean Life aí, olha, sejam todos bem-vindos, gente, amigos. Vamos lá, vamos lá. Fala aí, como é que Então, foi? Vaninha de Taubaté também, minha amiga de ó, infância. Léo Diniz também Super. entrou aí, Olha, ó. o Meu Léo Diniz, fica irmãozão aí. de infância também. Vamos lá, Os amigos vamos. de infância estão presentes. Então, esse pessoal que é bom, esse pessoal é bom. Vamos lá. E Maravilha. aí, Ó, o Ronan, como é Sassá que tá foi? aqui. Então, deixa Ah, eu falar um pouco sobre o Festival de Cartagena. O festival tá. foi o seguinte: nós Hum, fomos convidados para apresentar dois projetos. Um deles é o Aquele Abraço, que é um projeto sobre sustentabilidade, que nós falamos na última entrevista, sim. e também o projeto Encena o Jogo, que foi também um projeto feito de forma orgânica, em formato de longa-metragem. Ah, Os dois projetos foram convidados para o Festival de Cartagena para falar sobre a nova forma de se fazer cinema, independente de incentivo do governo, independente de que é uma coisa que patrocínio, você etc. defende, que é uma coisa que você fala muito, né? Essa questão você trabalha muito com essa questão da sustentabilidade até para o cinema, né? Eu trabalho com Essa questão, sustentabilidade e trabalho com até nessa hora. autossuficiência, né? Acho assim Ah, que eu trabalho muito com a mais do que, claro, trabalho com a sustentabilidade, mas mais que a sustentabilidade, eu trabalho com a autossuficiência artística. Porque hum, tudo no Brasil é muito burocrático. Eu sou um cara muito inquieto e muito de ação. Então eu sim, tenho é uma dificuldade que eu procuro, claro, sempre melhorar ela e procuro ter bons parceiros que me suprem essa área minha, que eu não tenho de melhor, sim. que é a burocracia. Eu não sou um cara burocrático, eu sou um cara de ação, né, Sim. naturalmente. Você Então, é assim, inquieto. muito. Por, Então, por isso que eu fico me perguntando. Não, eu estou vendo o que você está falando aqui, eu estou pensando assim, quando ele recebe uma notícia num festival desse, que tudo parou, eu queria saber qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça, de saber que fazer você um tinha que ficar documentário. documentar em casa. Não, no festival. Nós viramos a primeira Oxê. ideia que a gente teve quando o festival. A gente chegou lá, né? A pandemia estava Ah, começando. E tá. aí a gente chegou no festival, começamos a fazer os nossos primeiros debates. Fantástico. Primeiro, assim, um parênteses, o festival é fantástico. O Festival de Hum, Cartagena, simplesmente, assim, é fora, fora da curva. É um festival super ah. tradicional, mil pessoas interessantes da área passaram por lá. E eu fiquei Ah. super feliz de ter sido convidado para participar de um festival, um dos festivais mais Mas antigos do Mas você planeta. sempre é convidado, haja visto. Eu tenho que falar isso aqui já de uma vez, antes que eu me perca aqui, porque é o seguinte: além disso, você tem um filme também, que inclusive, eu não sei nem onde que eu coloquei aqui, tem uma colinha aqui, porque é muita coisa, você tem muita coisa. É um dos principais festivais em Los Angeles. Sim, esse foi o Realidade Esse eu. Frenética. Cara, Mas só só para quero que você fechar fale. esse assunto, que Tá, é bem tá, interessante. fecha que depois. Quando Gente, vocês têm que. acabou o festival, Pera, pera, para um pouco. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Vocês têm que ficar aqui para entender o que é esse filme Realidade Frenética. Você que é mãe, então, que é pai, você vai ver. Não. Você... Bom, deixa eu parar, vamos deixa lá, eu. Fala, para fala, fechar fala. o assunto Vamos lá, de vai, Cartagena. vai. Quando a gente estava em Ah, Cartagena, aconteceu tudo isso, o festival foi interrompido no meio, a gente estava assim, a gente não acreditou, né? Falou, pô, agora o negócio está pegando, porque um festival como esse, envolvendo gente do mundo inteiro, né, na ah. Colômbia, e de repente o festival é interrompido pelo governo, aí você fala, E opa, aí?
o bicho está pegando. Aí, qual foi a primeira ideia da galera? Vamos fazer um documentário, vamos fazer um filme sobre essa situação. Tá, mas Todo mundo enquanto vocês aqui, estavam lá. enquanto a Não. gente estava lá, a gente ligou a câmera e começou a rodar. Eu, Felipe Bretas, Ótimo. o nosso time que estava lá, ó, Mas, o grupo do Brasil que estava lá, né? Que foi um mas dos... em quanto tempo vocês fizeram esse documentário? Vocês Não, a ficaram gente mais alguns começou a dias lá? rodar, a gente começou a rodar tudo que estava acontecendo, toda a situação. O documentário está em aberto, o Felipe ainda está rodando, a câmera era do Felipe, eu ajudei ele a rodar e a gente começou a rodar, dar entrevista, dar depoimento e Entendi. está em aberto ainda, está lá, está rolando. Tá. Filmamos no Mas, aeroporto, perdemos o voo, o Felipe ó, perdeu o voo, ia para o Peru fazer uma reunião, não conseguiu, e aquilo tudo ma- acontecendo e a gente foi ah, rodando. mas E aí e foi aí? isso. E aí o E festival aí? foi interrompido, acabou que foi muito, assim, dentro do limão nós fizemos uma limonada, foi ótimo porque nós conseguimos reunir um grupo bem seleto, principalmente Uhum, da Confederação Brasileira, dos representantes brasileiros que estavam lá, junto a uhum. Rio Filmes, o pessoal de Petrópolis, o pessoal de Niterói, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Curitiba, Enfim, Porto Alegre, enfim. A gente de Confederação todo lado. Brasileira, a gente se confraternizou muito mais do que seria normalmente, porque Ah, nós estávamos lá numa situação de pandemia, ou seja, o festival foi interrompido, as nossas reuniões eram privadas, em lugar, hum, né, já pensando um pouco, porque a gente não tinha noção que nível tá. que era aquilo. Então Mas a gente ia cumprimentar, a gente ficava, porra, cumprimenta ou não cumprimenta? Dá cumprimento ou beijinho ou não dá não? beijinho? Mas aí eu quero saber o seguinte: você voltou para o Brasil. Você é uma pessoa muito ligada, como eu falei, antes de a gente entrar nessa realidade frenética, que eu acho que você tem que falar sobre isso, muito bacana, quero saber o seguinte: você foi para. Você é aqui de Belo Horizonte, a sua formação aqui, você se formou. Gente, só para dar um break aqui. Ele é formado em administração de empresas, fez teatro aqui de Belo Horizonte, depois sumiu no mundo, porque ele foi produzir, né? Aparece aqui, vem nos visitar, dá umas passagens por aqui, mas enfim. Mas você, por exemplo, é muito ligado a essa questão, exatamente isso, meio ambiente, a temática, muito dos seus documentários, inclusive, também tem essa pegada com a preocupação ambiental. Quando você pode encaixar isso, você sempre encaixa. Aquele documentário que foi foco, um dos motivos de você ter sido convidado para ir para Cartagena foi essa questão do documentário Aquele Abraço, que é aquela Sim, ação de iniciativa da Roche Brasil, aquela ONG fantástica, né? isso. E isso daí parece que vai virar um filme, não é isso? Ou como é que está isso? Isso vai virar um documentário, longa-metragem, Tá. já está sendo editado. A gente ia Hum. fazer uma edição agora do maior, que Ah. naturalmente foi interrompida pela situação que nós estamos. Uhum. E a gente estava na decisão se iria. Eu costumo muito fazer isso. Desde a época do Radar Metrópole, que foi meu programa de TV aqui em BH, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu usava esse ditado: eu espero andando. Eu não consigo Uhum. esperar parado. Vamos esperar Isso. assim, esperar. Não. Vamos esperar andando, vamos esperar fazendo alguma coisa. Isso aqui está andando, mas vamos já pensando no próximo passo. É alguma coisa, tá. Então, a gente está esperando andando. A gente está preparando esse material. Lembrando, o material está todo sendo feito de forma orgânica, sem patrocínio, ou seja, o tempo disso é diferente de um projeto que tenha lei de incentivo ou patrocínio, ou que tenha Professor. algo né, Sim, já cadenciado. A gente quero faz de iniciar. forma orgânica e a gente está editando Tá. Mas esse aí, material agora e finalizando ele para ele ficar pronto para a gente começar a apresentar para as plataformas. Ele vai ser certo, apresentado em dois formatos, em formato de longa-metragem em forma de documentário. documentário e uma opção para ser em formato série. Tá. Agora eu quero saber o seguinte. Você, então, Só um parêntese rápido, tem... Karen. A Dani Fala. entrou, a Dani é responsável pelo Tem uma... Festival de Cinema de Petrópolis, que foi um dos grandes motivos que nos levou a Cartagena. Ela foi para o Festival de Cartagena mesmo, primeiro, Dani? levou a galera de Cartagena para o Festival de Petrópolis, e lá nós conhecemos a galera, e junto a ela, e junto a uma equipe, nós fomos parar no Festival de Cartagena. Então, assim, a conexão Mas qual que é o entre os papel dela? artistas... Mas a Dani é o quê? Ela é atriz? Ou ela é produtora? A Dani é atriz e produtora executiva. Produtora. Que eu acho que todo ator deveria ser
como ela, como eu, produtores de si mesmo. E Produtor. ela é um Aí, exemplo e um amor de pessoa. então, é isso que eu quero falar de vocês. Olha só, hein, Dani? Poxa, hum, que Vê se legal. ela está aí Aí ainda. eu entro nessa questão sobre que eu falei para alguns amigos meus que são da área, alguns já entraram, que fazem teatro. Eu fiz teatro aqui por um ano. Deu uma interrompida. Não que eu queira seguir assim, dessa forma, andar o país inteiro, não é isso não. Mas se tiver assim, o teatro musical que me atrai, entendeu? Então, muita gente aí que queria saber, e porque eu cheguei a comentar que você tem aquele seu projeto do. E você faz palestras sobre ator empreendedor. Quer dizer, o que é? Vou te perguntar de novo, eu já te perguntei uma vez e quero te perguntar agora para o pessoal entender. A diferença do ator, como você já chamou, ator.com e o ator empreendedor. O que você passa nas suas palestras? É bom que você lembra mais que eu, é verdade. Eu lembro disso, ator.com. Eu falei assim, nossa, eu tô ator. Eu, por enquanto, aqui fazendo teatro, eu tô bem ponto .com. Não tô Não, de nada forma fora disso. alguma, não. Você é super empreendedora, de forma alguma. Existe assim, Mas e cara, o que aí? eu penso é o seguinte, eu tenho Gente, olha esse diversos... projeto, é bacana. E ator empreendedor, presta atenção. Então, eu acho assim, eu respeito super, tá? Eu, porque sou inquieto e tenho esse problema de inquietude. Mas existem atores que são só ator. Eu sou ator, ponto. Ok, Oi, show, até. parabéns. Brilhe bastante, se garanta, né? Se garanta dentro do Aham. mercado, porque se um dia alguém não te chamar, você não consegue fazer mais nada. Porque a partir do momento que eu sou ator, ponto, acabou, sou ator. Velho, Tá. alguém vai ter que te chamar para trabalhar, porque se você sendo só ator, você tem que estar dentro de um contexto. Concorda? Certíssimo. Quer Não dizer, tem você está como, dando né? opção. Você, na realidade, você ensina as pessoas a se reinventarem nessa profissão. Então, assim, e não é Fazerem só para mais. ator, tá? O meu curso, para te, Tá. assim, quando eu Fala vou aí, dar fala aí. palestra, como eu dei palestra aqui em Belo Horizonte para um grupo fantástico, foi maravilhoso, não tinha nenhum ator, tinha Oi. empreendedores. E essa galera de empreendedores são meus amigos, assim, se tornaram depois, a gente bate papo, troca ideia, até hoje, são as pessoas que eu me identifico bastante, porque eles não são atores, mas estavam lá para ouvir sobre empreendedorismo Empreendedorismo. artístico, que é a minha área. A minha área é artística, então eu sou um empreendedor artístico. Porque eu não Pois quero é. nunca precisar de depender de um diretor ou alguém me convidar para um trabalho. Quando eles me convidam, eu fico super feliz. É a minha zona de conforto. Quando alguém me convida para um trabalho, eu falo, nó, e eu respeito muito, porque eu sei o que está por trás daquele convite. Eu sei o tanto que aquela pessoa trabalhou para caramba para chegar ali e eu apenas ter que atuar. Aquilo ali, para mim, é Entendi. assim, é o céu. Entendeu? Quando alguém me convida Tá, para mas, isso, eu acho o máximo. pois Mas, é, pode não pode perguntar. ficar só. O que você quer passar nesses cursos é o seguinte: é como você, além de ator, você produz os seus documentários e filmes, inclusive, aí, o primeiro, exatamente, o que foi aí rodado em 2018 e foi lançado agora em 2019, que é esse, né? O Que é Realidade é a Frenética, você está realidade falando? frenética. É fantástico. Tem mais uns outros vindo por aí, né? Tem até esse também, o Encena o Jogo, né? Isso, tem o Encena o Jogo, que foi um Encena o dos Jogo. Quer cases dizer, de uma nova forma de se lá. fazer cinema lá em Isso, Cartagena. em Cartagena. Mas E a também questão é a ele seguinte. estreou no Festival da Dani, em Petrópolis. E só por Ah, que isso, a bacana. importância da conexão, uma coisa vai puxando a outra, a importância. Só por ele estar no Festival da Dani, em Petrópolis, que é um festival assim incrível, é um festival que eu sou fã, acompanho desde a primeira edição. Ela, Uhum. minha amiga, eu apresentei, entrevistei a turma nessa Uhum. última edição, então foi assim, Só cara, um eu sou minuto, só um apaixonado minuto. por esse festival. Só um minutinho, só um minutinho. Pode falar. Ronaldo Vasconcelos está aqui presente. Ronaldo Vasconcelos é um dos meus gurus, viu, Ronan? Ronaldo Vasconcelos, ele foi deputado federal, deputado estadual, vice-prefeito aqui, e é ligadíssimo à causa ambiental. E eu falei para ele assistir porque realmente você tem tudo a ver com o que ele faz. Então, tá aí. Ronaldo, seja Tá, bem-vindo. tá super engajado, Ronaldo. Vamos conversar, porque eu acho que assim, uma das coisas que eu aprendi, bom, finalizando isso para entrar em outro assunto, é só para Tá, e falar outra que coisa. tá tudo conectado, uma coisa vai puxando a outra. Então, Uhum, assim, é uhum. importantíssimo a conexão entre os artistas
E o artista, só para finalizar sobre o artista empreendedor, é que a gente não deve esperar o convite, a gente deve fazer o convite e nós devemos trabalhar para gerar emprego e não para ser empregado. Certo, mas aí você fala de uma nova forma de produzir, você fala assim, sem depender de grandes patrocínios, correto? Sim. E um baixo custo. Mas aí eu te pergunto, ok, você produz. Neste momento, Fred no país... Marink na área, olha, Fred Marink, abração, Ronanzinho. Linda sua aí, ó, Fred Marink, manda um abraço para mim também, que honra! Esse é meu irmão, esse cara. Agora, eu tô te vendo mais pela... Muito... Como é que é? Peraí, eu sou. Muita saudade de você, irmão. Eu tô vendo mais já tô... pela internet do que ao vivo. Obrigado pela presença, gente. Meu irmão há 20 anos, um aqui, Apolinário, Maicon Marinho, Adriana França, todo mundo aí, saudade, Fred Marinho, beijos. Esses beijos são para mim também, o Fred. É pra porque, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? É um cara que eu sou fã, admiro muito. É um professor de não só na área artística, mas de vida. Esse cara aí tem que coisa boa. Respeito. E eu sou apaixonado por ele e pelo trabalho dele, cara. É um exemplo de irmão. Bom. Então, vamos lá. Depois dessas coisas todas, eu queria saber o seguinte, você faz esse trabalho, eu quero saber o seguinte, aí quando você fala de uma produção que não necessariamente exija tanto grandes patrocínios, mas o ator, como qualquer outro profissional, tem que ter um retorno financeiro. Isso é lógico, porque a gente tem amor à arte, mas você não consegue fazer a arte sem alguma coisa e sem ter um retorno, porque senão amanhã você não come seu pão. Entre aspas, quero dizer assim, a grosso modo. Então, vocês esperam esse retorno o quê? Só de bilheteria? Como seria? Como que é isso? Não dá para depender também de bilheteria, mesmo porque o teatro, ou você faz um grande espetáculo, e para você fazer grande espetáculo, assim, claro, existem exceções de todas as formas, tá? Se você for fazer um grande espetáculo, você precisa de ou um patrocínio direto ou uma verba via leis, tá? Então, e para ser um grande espetáculo, normalmente você precisa de verba. Não é o caso. Eu estou falando de casos como, por exemplo, existe uma urgência, existe um chamado, uma necessidade de execução, que foi o caso do Aquele Abraço, que foi o caso do Encena o Jogo, que foi o caso do... que são os meus casos. Você está cheio de casos aqui, gente. Do Realidade Frenética. Que são casos que, tipo assim, eu tenho que fazer. Aqui. Eu tenho que fazer. Então, quando você tem que fazer, você tem que pegar e fazer. Não adianta. Eu vou fazer, aí você bota o projeto na prateleira, aí fica esperando alguém patrocinar, ou então inscreve numa lei, aí a lei vai avaliar o seu projeto. Eu não quero avaliar, tem projetos que eu quero fazer. Então, quando eu quero fazer, vou lá e faço. Exatamente. Essa questão aí, aliás, esqueci de falar isso, não só grandes patrocínios, como também a questão da lei de incentivo, né? Porque olha, tal negócio, se for ficar esperando... Pensa com a cabeça, e eu não discrimino isso, tá? Isso é uma pauta. Tá. Mas eu não discrimino e eu acho ok. Pensa com a cabeça de um investidor, tá? Vamos lá, vamos pegar um banco X. O banco X tem lá, recebe na mesa dele milhares de projetos, tá? E aí ele vai ver lá o ator XYZ ou a peça XYZ. Na peça X tem um ator famoso que tem 1 milhão de seguidor, que está no cinema, que está na prateleira, vamos dizer assim. Ok. Tá bom? Tá. Esse cara não é artista, esse cara é um cara de negócio. Ele vai falar assim, opa, eu vou emplacar o meu dinheiro aonde? Nesse artista que está na prateleira, que vai com certeza na largada me trazer um benefício de popularidade, ou eu vou pegar essa peça alternativa que vai falar sobre sustentabilidade, eu sei, é muito importante, muito romântico, muito lindo, maravilhoso, mas não me dá projeto, mas quem é esse cara? Quem é o Ronan? Eu não sei, o Ronan, não sei. Mas esse ator aqui, ele é famoso, mas esse time aqui é mais famoso. Aí ele vai para essa opção. E eu não discrimino isso, acho que é ok. É uma opção do patrocinador. Se eu fosse um cara frio de negócio, eu ia optar também por essa chance. Que eu vou ter mais visibilidade, eu vou ter mais retorno para a minha empresa. Por isso, às vezes, a concorrência é desleal nesse sentido, tá? Acho que tá para todos. E você... Só um segundo, rapidinho. Eu te falo porque eu estou nessa estrada há muito tempo e eu já vi exemplos que superaram, que saíram disso e ultrapassaram essa barreira.
E eu pretendo também ultrapassar para estar um dia Claro, bem posicionado no mercado para que o patrocinador olhe e fale, não, o Ronan é um cara ponta firme e maneiro, eu vou patrocinar ele e não vou patrocinar o outro. É uma decisão mas na da realidade, empresa. mas você, na realidade, tem um caminho muito bom trilhado. Porque olha aqui, gente, se você for pensar, por exemplo, essas novelas, vamos dizer aí de Globo, né? A Força do Querer, Verdades Secretas, A Regra do Jogo, Caminho das Índias, tem trocentas aqui, Ciranda, como é que é? Insensato Coração, Ciranda de Pedra, e Malhação, que foi aonde também te projetou muito. Malhação, apesar que também você fez na Record aquele rei Jafa, né, que é um personagem Jáfia. bíblico. Jafa? Jáfia. Gente. Jáfia. Não, Eu falei, mas escreve Jafa. Jáfia. Não, é tudo bem. Ok, maluco, gente, desculpa, tá? Não, então tá, é o rei Jáfia. Normal. Na novela Terra Prometida. Fez um sucesso tremendo. A minha irmã assistiu, porque ela é apaixonada por essas novelas, enfim. Lembro bem também desse personagem seu. E de Malhação, onde você... Aí entra a questão também de personagens que trazem no seu contexto, não importa o tamanho... O que eu quero dizer é o seguinte... Às vezes não é o tempo que você ficou dentro daquela novela, mas o quanto que você representou um momento polêmico. Por exemplo, o Cabo Góes fez um sucesso danado. Aí a gente fala, era um ex-policial que passou a ser da milícia, não é isso? E passou a combater, digamos assim, como que era esse relacionamento, né, contra os policiais que até então ele era antes enfim, um ex-policial. Também, a Malhação... Você lida, o que eu quero dizer é o seguinte, que você lidou com um tema bastante polêmico, porque é uma realidade nossa. E hoje em dia, mais do que nunca, isso é muito discutido. Entendeu? Principalmente no morro, né, gente? Vamos falar a verdade, isso acontece. E ainda, não, só mais uma brecha, só para continuar. Além desse, porque daí você vai falar desses dois personagens, por isso que eu acho que te põe num patamar de ator muito bem sucedido, sim, tá? Bom, fora essas representações, o que você é chamado para festival lá em Los Angeles, em Cartagena, quer dizer, você tem o que apresentar, gente, não é qualquer pessoa que é chamada para isso, entendeu? Então, quer dizer, você nem... a verdade é essa, vamos falar a verdade, não estou rasgando cedo não, eu estou sendo honesta, porque é uma coisa que é fato, tá? Embora tenha uma admiração também, né, gente? Claro. Mas, não vou disfarçar. Mas, vamos lá. Então, tem o Cabo Góes, super polêmico, tá? E, por outro lado, um tema, gente, super polêmico, principalmente nessa atualidade, onde as redes sociais fomentaram uma discussão e uma bipolarização sobre o tema da questão da homossexualidade, que foi aquele personagem seu, um filme, que você é um pastor. Do pastor procura gay. Um pastor, você é um pastor. A cura. Você é um pastor, é ótimo. Você fez o papel de um pastor super homofóbico, mas que na realidade está lá dentro do armário, né, gente? Porque ele é mais do que... mas a verdade verdade. Super dentro. Não é isso? O seguinte... Então, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, para você falar desses dois temas polêmicos, o Cabo Góes, que é um ex-policial e depois se torna um miliciano, né, e que provoca reações durante o tempo que você ficou em Malhação, grandes reações, e daí você ter, digamos, emergido mesmo, né? Aí foi aquela ponta assim, a gente falar, esse é o Ronan Horta, tá? Por mais que tivesse passado nos momentos em outras novelas, como aquela lá, né, junto com a Juliana Paz, aquela hora, o momento do soldado que prende, que né, causou aquela sensação toda. Ok, mas foi ali, rapidão. Já o Cabo Góes lida com esse tema polêmico, e esse também, que é um pastor enrustido, querendo ter a forma, a cura, né? O nome, aliás, o nome é esse, né? A cura, para curar os gays. Quer dizer, ele acha que vai conseguir curar. Então, como é que é trabalhar? Ei, G Ramos, olha, ele faz teatro, colega meu, super atuante, está crescendo no teatro. Nós falamos aqui sobre o ator empreendedor, depois a gente vai falar mais, G. Mas presta atenção sobre esses dois personagens que o Ronan representou, que eu acabei de falar aqui, o Cabo Góes e Malhação, e o tal do pastor, né, na cura, um pastor homofóbico, Carlos, que tem a cura
tem a cura contra para ajudar os gays, né, a se curarem, mas na realidade ele é um homossexual. Vamos lá, fala dele. Falei demais. Então, vou falar sobre o Cabo Góis. O Cabo Góis foi um presente, realmente. Esse foi um personagem que eu tive a oportunidade dentro da empresa de me posicionar bem. Eu tive uma chance de criar um personagem pela primeira vez, eu acho, assim, de desenvolver mesmo um personagem né, com mais tempo, mais calma. Foi o Cabo Góis, mesmo assim foi rápido também, não foi uma coisa que mas deu o que aquele ele tempo. acrescentou? Mas o que ele acrescentou para você, na sua vida, trabalhar com esse tema que é polêmico e é tão atual? O que para você... Sabe uma coisa que eu debati já pra caramba, que eu falo que é polêmico, de fato, é o seguinte: a milícia no Rio de Janeiro, eu moro no Rio há 20 e poucos anos. Eu conheço muita gente que vive em comunidade. Eu trabalho com a comunidade constantemente. Eu tenho vários trabalhos junto à comunidade. Tenho muitos amigos de comunidade, frequento a comunidade, frequento favela, subo o morro direto para encontrar amigos, já fiz festa em favela, então eu tive convivência, só para colocar dentro desse contexto. O que acontece com a milícia? A milícia é tipo vou falar isso de uma forma bem aberta, e é isso, e é porque é verdade. A favela é uma subprefeitura, a milícia é uma subprefeitura, é quem coordena aquela área. Eles coordenam e dão para a população segurança, tá? Eles garantem uma segurança, eles garantem alguns benefícios e garantem a ordem. Eu te falo isso com muita propriedade. A Helenice, a menina que trabalha comigo, que é minha amiga há muitos anos, trabalha comigo há mais de 15 anos, ela mora em lugar de milícia. Então, eu bato papo com ela, pergunto, fiz uma pesquisa a fundo junto a ela para perguntar direitinho como é que funciona de fato. Então, é os caras que garantem a segurança, que garantem os benefícios, que garantem que a ordem vai ser cumprida. Exemplo, alguém roubou a tua casa, ou alguém te bateu. A milícia chega lá e taca o terror. Se você bater numa mulher na favela, você está fudido onde tem milícia. Porque a milícia vai lá e vai te dar uma coça, vai te bater. Então ela te defende. Então a milícia tem o lado bom dela. Lógico. Então é bem maluco a situação. É um paradoxo, entendeu? Né? É um paradoxo, vamos falar a verdade. Eles coordenam e tiram benefícios por esse controle, por esse. Eles tiram os benefícios próprios. Eles recebem por isso, de forma ilegal. Tá? Então, assim, isso deveria ser de forma governamental. Saca? Mas aí é aquela segurança, então vamos falar o seguinte, é aquela segurança, digamos assim, de carteirinha legalizada, que deveria ter, não tem. Então, que o governo não proporciona para a população. Isso, a milícia vem. A milícia dá internet, a milícia dá o gás, a milícia controla o cabo, a TV a cabo, segurança. Controla dá segurança. Tudo. Então, as pessoas pagam a milícia e não pode atrasar. Ela estava me ligando outro dia, o Ronan, nessa pandemia. Ronan, preciso pagar a minha internet, porque a milícia vai me cobrar. E a milícia, se vier me cobrar, o bicho vai pegar. Eu falei, quanto que é? Tanto, toma, paga a milícia. Porque é foda. E assim, olha que louco. São milhões de pontos de vista. Então, para eu entender o meu personagem, e até para defender, porque eu defendo todos os meus personagens, eu procuro entender eles, para entender o porquê das atitudes e entender o porquê do personagem, eu fui a fundo e fui entender. Aí eu perguntei para ela assim, você preferia ter a milícia na comunidade ou não? Ela, não, milícia é ótimo. Eu adoro a milícia. Eles controlam, deixa tudo correndo certinho lá. Ninguém depende da realidade. Depende da realidade de cada um. Se alguém me roubar na favela, se alguém me roubar na comunidade, a milícia resolve para mim. Ninguém faz nada errado ali. Então, assim, olha que louco. Então, assim, muito louco. A gente fica maluco, porque fala, porra, e aí, milícia é bom, milícia é ruim, como é que é? Claro, tem que todo mundo já sabe, o lado negativo, o lado ilegal. Claro. Mas faz uma pesquisa, vai lá e pergunta. E aí, cara, os caras iam ter acesso à internet? Os caras iam ter acesso ao monte à segurança na favela? Não, quem garante a segurança na favela é a milícia e traficante, ponto. Acabou.
Pois é, Entendeu? então, ou Agora, seja, você a vive. tiazinha, só um parênteses, a tiazinha lá do Ah, morro ficou doente, quem vai salvar ela? Você acha que a prefeitura é, vai salvar a tiazinha da favela? Não, quem salva a não, tiazinha da favela e, é a posso te milícia dizer ou é mais? o traficante, pô. Posso te dizer E mais? não estou É, defendendo nenhum dos dois, tá? Só olha, para ficar olha claro. só, antes de você falar sobre a questão daquele personagem lá que eu te falei, do pastor aí e tal, Vamos passar do para tal do ele. homofóbico, eu quero falar uma coisa que eu achei interessante. Eu vou fazer um paralelo com uma coisa que aconteceu hoje, gente. Não, eu não quero sair do tema, muito pelo contrário, é justamente para entender um pouquinho dessa questão da milícia. Aí eu acho que cada um tem um pensamento. Hoje, numa live, foi rapidinho, dele sozinho, dele com ele mesmo, o Mário Frias, Sim. seu amigo, uma graça de pessoas que eu sigo. Eu assisti, inclusive comentei sobre o que você comentou, comentei sobre o que ele falou. Aí ele mostra uma cena do que está acontecendo hoje. Eu vi. Não só essa, Aquilo é uma anteontem... doideira. Eu vi, não, o Mário é olha meu só. irmão. Então, bom, então olha só. O que está acontecendo? A gente fala... Eu estou trazendo para essa questão da milícia para vocês entenderem o meu ponto de vista. O policial que é credenciado por um governo, tá? Alguns governadores que estão falando o seguinte: você tem que ficar em casa, não pode sair de jeito nenhum. Se for sair, é multado e não sei o quê, papapá. Bom, a sua liberdade, de uma certa forma, está cerceada. Porque quando você obriga, ela está cerceada. Eu acho que tem aquela questão de a gente ter a conscientização. Por exemplo, eu não estou saindo. Eu só saio realmente uma vez por semana. Quando eu tenho que ir ali no supermercado, compro o que eu tenho que comprar, vou de máscara, luva, ok, volto para casa. Quer dizer, evitando ao máximo. Não estou fazendo meus trabalhos fora, não vou para academia, até porque também está tudo fechado. Enfim, faço aula online de dança, o que eu faria fora, estou aproveitando, e enfim, é isso aí. Aí, você tem um lado, é o que você falou, você tem um lado do trabalhador que está doido, que está... Oh, gente, é muito fácil a gente falar, fica em casa, É absurdo. presta atenção. Quando você tem condições de ficar em casa e sobreviver pelo menos por uns 2 meses, que dá para você pagar suas contas, digamos uns 2, 3 meses. Agora, você vai falar isso para o cara que tem uma vendinha, que não é um puta de um restaurante, que já tem os seus problemas. Porque... sinal, pô. Não, gente, aqui... Eu entrevistei quinta-feira passada o Nando do Porcão, você conhece? Ele tem uma churrascaria conhecida, tem 100 funcionários. Ele consegue se manter? Não consegue, mas ele tem uma preocupação de manter esses 100 funcionários, porque a reboque vem as famílias, ok? Porque se cada um que é despedido, tem mais 3, 4 bocas em casa que estão deixando de comer, sem dúvida. Ok? Então, e olha que ele é preocupado. Você imagina o cara que está lá com a lojinha, como nós vimos aquela cena hoje, de os policiais. Nossa. Aí você fala assim, ditadura... Se isso não é uma ditadura disfarçada de democracia, eu não sei que nome dá para isso. Aquilo ali dá um mal-estar, aquela cena. Dá. Aí aconteceu outras cenas, né? Daquelas 2 moças na avenida ali no Rio, também, puxando, sendo levado para o carro, enfim, em outros lugares também. O que eu quero dizer com isso? Nessa hora, você fala assim, esse é o policial que está credenciado para fazer isso. Aí eu te pergunto, nessa hora, você tem vontade de ter uma milícia, entendeu? Que depois vai... Deus que me perdoe, gente, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia aqui, senão tem gente que vai me interpretar ali, né? Apologia ao terror, não. Mas nessa hora, dá vontade de ter uma força maior para salvar aquela situação. De salvar. Então, nessa hora, você pensa assim... absurdo do absurdo. O cara, o miliciano, de repente, vai lá a favor daquele que estava fechando a porta ali da sua vendinha, tá? Falou, tudo bem, eu vou fechar, bacana, não é? Vou fechar. Mesmo assim, 3, 4 caras em cima dele... bateram no cara. Batendo, pondo algema, o cara que é trabalhador, gente, não é ladrão, não. Algemando, o cara eu comentei tendo... isso, eu comentei isso você comentou. Falei, cara, se fosse bandido, talvez os direitos humanos estavam aí defendendo. Estaria em cima. Aí vem a hora, que nem aquelas 2 moças que foram lá arrastadas no meio da avenida aí no Rio de Janeiro, você vem aí e fala, cadê as feministas? Cadê o povo para falar? Opa, cadê alguém pra levantar essa bandeira? Cadê? Aí que eu falo. É muito oportunismo isso. Então, por que eu estou falando isso? Por questão da milícia. Por quê? Se você conhece esses caras que são policiais credenciados, ok, gente, eles estão cumprindo um mandato, uma ordem. Mas eles têm assim, cara, mesmo assim, mesmo é um absurdo. Cumprindo ordem, existem formas e formas, entendeu? Claro, claro. Os caras, naquele exemplo específico que o Mário compartilhou,
de forma completamente equivocada. Não precisava de nada Absurdo. daquilo, porque foi a violência Não. gratuita. De forma horrível. Me deu um mal-estar horrível aquilo. Que foi Aí péssimo. nessa hora você fala assim, o que eu quero? Eu quero um policial credenciado, eu quero o da milícia, que pode me proteger contra esses maus policiais. É a Exato. pergunta que Porque fica. É a pergunta que na fica. comunidade está tudo acontecendo normal. Você acha que lá em cima o policial vai subir Vai lá no nada. morro e vai tirar a vendinha do Vai nada, cara? vai Não nada. vai, mas não vai Vai nada, vai mesmo. nada. Tem nada disso, tem nada Você disso. acha que o tráfico parou? Antes Não parou. antes da... Os caras fecharam o comércio rápido, mas o tráfico não fecharam. E também eu acho o seguinte, já passou da hora de organizar isso tudo e parar com essa babaquice, porque Palhaçada. droga nunca vai deixar de existir, é Não, opcional, entendeu? Eu acho assim, não. é burro. O sistema não é de forma Não é inteligente. inteligente. Então, assim, Ronan, não vai acabar com o tráfico porque nunca acabou. Ponto. Então, organiza. Faça não como a vai. Califórnia, como os Organiza. países que já se organizaram, estão ganhando imposto com isso, estão ganhando Uhum. 7 bilhões de imposto com uso recreativo de cannabis ou etc. Porque isso não vai acabar. Se você quiser comprar droga em qualquer lugar, você compra via delivery, cara. Você não tem nem que sair de casa. Não Entendeu? tem, Assim, não tem. é hipócrita, entendeu? Mas deve ter muita Então, gente ganhando dinheiro com isso, via governo, via políticos, que a gente não tem acesso, porque não é só o traficante, porque senão já tinha não fechado. O é. comércio, os caras fecham o comércio e em 24 horas mas não fecha o tráfico. É Não fecha comédia, né? nada, não tem jeito. E outra coisa, bom, eu acho que tudo tem que ser pensado de forma organizada, aquela coisa, analisar para o setor, para o lugar e tudo mais, enfim, de uma forma equilibrada. Nada que vai no. Aqui também estão ganhando, Bela Guerra No Oficial está extremo, né? falando. É isso aí. No extremo, gente, no extremo não vai nada. Agora, esse é um personagem. Então, esse te Tá. acrescentou essa Toda a sabedoria, digamos pesquisa assim, de foi, você foi analisar pelo lugar. fantástico. Agora, e esse outro personagem, esse tal do pastor homofóbico querendo curar os gays e, ao mesmo tempo, ele também é homossexual. Como que você lidou com isso diante dessa sociedade que hoje em dia está nas redes sociais totalmente assim, polarizada, bipolarizada, né? Ou você é contra ou você é a favor. Como é que foi a receptividade? O que você... Enfim, sobre o personagem, o que você conseguiu extrair dele e o que você conseguiu perceber de quem estava, quem te deu um feedback, digamos assim. Primeiro Dos que eu prós achei, e contras, tá? tá, eu achei o roteiro fantástico da Lívia Ruas, né, que dirigiu e escreveu. Eu achei o roteiro fantástico. Super inteligente. Então, se tratava de um personagem que era todo padrão, tá? Ele era casado, 2, 3 filhos, tudo bonitinho. É um curta-metragem, então assim, a gente tem que aprofundar muito, mas conta-se muito pouco dos Sim, personagens, mas a gente estuda bastante. sim. Com potencial enorme de virar uma série ou um longa-metragem, esse filme. Um personagem bem polêmico e muito interessante. Ele pregava o padrão, né, de família, né, que era Tudo. pecado, usava a Tudo Bíblia. certinho. Inclusive, eu pesquisei, existem passagens da Bíblia que diz que homossexuais devem morrer, por incrível que pareça. Das citações que eu digo no filme veio da Bíblia, de estudo bíblico. Que eu não me lembro mais agora qual que é o versículo lá, não me lembro. Certo. Mas dizem isso. Ou seja, é super julgado o homossexualismo. Enfim, e aí a onda era que ele tinha um centro de recuperação que ele usava disfarçadamente como alcoólatras, viciados em droga, mas na verdade era uma cura gay, que se tratava dentro desse ambiente. Só uma coisa, só uma pergunta. Aqui está falando, ó, Ronanzinho, Bela Guerra, os traficantes. Não, como que é? Ah, Já quero Bela, assistir. linda demais. Já está em alguma plataforma isso aí que você está. Tá Quer saber se já está. Bela, meu amor, coisa linda. Ele tá ainda passando pelos festivais, então ele não é liberado, mas eu te mando extraoficial. Mas ele não é liberado ainda.
Depois, ano que vem vai liberar, 2021 ele sai Mas eu também vou querer, lógico que eu ver. Oh, Bela, você mando. compartilha O comigo. filme é muito, não, o filme é muito bacana. Ele não pode ser liberado a Claro, público assim, claro, claro. mas já passou em sessões fechadas. Aí Entendi. ele cria esse centro de recuperação de cura gay. Lá dentro só lá dentro as pessoas sabem do que se trata. Aqui no mundo externo eles são tratados como viciados em droga ou álcool. E aí ele usa método de tortura, métodos bem antigos, assim, é bem cruel a parada. E, na verdade, no final, aí lá dentro, entre um cantor de sertanejo muito famoso e um filho de um político muito famoso da cidade, fictícia, Claro. eles se apaixonam lá dentro. Eles têm um caso de amor dentro do centro de recuperação. E um deles é executado lá dentro, Olha que a mando do interessante. pastor. E quando tudo isso passa, o pastor está no momento de oração dele, quando ele levanta, por ele usar tortura de corte, choque elétrico, umas paradas Sim, bizarras, meio maluca. Na hora que o pastor levanta, ele revela que ele se autoflagela constantemente. Ou seja, entendi. ele era um homossexual enrustido e tinha ódio de homossexuais, como na maior parte dos homofóbicos, sim, pessoas que têm, né, meio irca demais de Demais. homossexual, Tem alguma coisa provavelmente tem estranha no alguma ar. coisa, Tem. Tem alguma coisa alguma, não que sei. incomoda mais, porque para mim é uma coisa ok, normal e tudo bem, cada um com Cada as um suas na sua, né? escolhas, Cada um nas suas escolhas. desde que não invada o espaço de ninguém, assim como Desde que heterossexuais não, não devem fazer, né? Nem o desde que homem não com a mulher, nem a roube, mulher com o desde que não carro, roube, desde que não roube, não mate. e não invada o Ok, gente, espaço, opção de cada né? Eu um. acho Não que também invade o espaço, não pronto. invada o espaço do Claro, outro, com claro. respeito ao próximo, tá tudo certo. Exatamente. E aí é Agora me isso. fala uma coisa. Aí eu quero voltar naquilo que a gente falou, para você falar um pouquinho sobre a realidade frenética. O Tá. pessoal tá aí, né? Voltando. Eu, Realidade eu tenho que frenética, botar meu gente, telefone para carregar aqui, que eu estava numa live, põe tá aí, põe quase aí. acabando. O Gente, ainda tem coisa que nós vamos foi. tirar dele aqui, hein? Eu vou querer que ele conte coisa dele do dia a dia também, como é que está sendo esse confinamento, hein? Vocês estão achando que não? O Imagina Realidade só. Frenética Ah, foi uma das melhores sim. experiências que eu tive. Pera aí, rapidinho. Eu vou Pega desligar aí, essa pega aí. luz, vou ligar outra. Pera aí. O bom da live é isso, né, gente? A gente realmente está em casa e vamos lá. Eu adoro. Gente, ele realmente tem muito conteúdo. Nossa Senhora. Eu vou Isso, botar tem muita outra coisa. luz aqui rapidinho, tá? Vamos Vou lá. ajustar, porque senão fica escuro. Eu tô no quarto aqui. Vocês são de onde? Oi, Joviano. Vai Eu estou falando aqui com a de Belo galera aí, ó. Horizonte. Entrou uma galera Olha aqui. legal. Respeito é tudo, Amanda, tem razão. Joviano, o Ronan Horta, ele é de Minas, mas ele mora no Rio de Janeiro. Ele é ator, diretor, produtor, até banda ele tem. Mas, enfim, a atuação dele, E a né? banda Tô Parado, menina. Tô A morrendo de banda, a banda. saudade Eu sou de fazer show. apresentadora aqui de um programa, mas estamos fazendo um live aqui. Bom, e é isso aí. Morrendo de saudade de Programa fazer show. motivacional. Não, eu tô falando assim sobre, ele perguntou aqui, eu sou aqui de Belo Horizonte e tanto as lives como o programa em si é sempre motivacional, é mostrando essas pessoas empreendedoras que se reinventam na vida. Hoje em dia, mais do que nunca, com esse tempo de pandemia, né? Mas e aí, vamos lá, Então, fala lá do falando Realidade realidade agora, Frenética. né? O Realidade foi um processo que eu resolvi fazer em 2018. Eu tinha um roteiro e eu sempre tive, assim, acho que era uma autossabotagem sem perceber, claro, de ficar prorrogando, falar, cara, eu não escrevo, não. Eu mandava esse roteiro, esse argumento para algumas pessoas e eles me devolviam de uma forma que não era nada a ver o que eu queria contar. Isso aconteceu durante um bom tempo. Eu tentei algumas Entendi. vezes e nada aconteceu. E chegou um momento que eu fiquei de saco cheio e comecei a estudar. Aí falei, cara, vou buscar ser autodidata aqui, vou pesquisar como é que compõe um roteiro, né? Já tinha estudado bastante, já tinha vivido na prática como ator, recebido Sim. bastante roteiro, comecei a entender melhor, estudar. E aí aprendi uma ferramenta que é ótima, que é o Celtics, onde a maioria das pessoas escrevem, que é uma
uma plataforma que você já escreve em formato de roteiro. Sim. E aí comecei a escrever. E aí comecei a escrever esse roteiro, só que ele ficou grande, aí fui resumindo, e tentei chegar ele a 20 e poucos minutos, a 20 páginas, e resolvi fazer o meu processo de cinema, que eu ainda não tinha feito. O meu processo 360 graus no cinema, em formato curta-metragem. E aí E qual mergulhei que é a nesse processo. tônica? Oi? Isso. Qual é a tônica desse realidade frenética? Eu Que eu mergulhei sei que nesse tem... processo. Não, eu vou te contar um pouco sobre o processo e vou falar sobre o Ah, tema. tá. E porque eu acho interessante dividir o processo, de eu ter saído da minha Entendi. inércia de não roteirista e falar, vou aprender a roteirizar, vou aprender a escrever, vou aprender a botar em formato de roteiro, para eu sair, para eu criar minha independência. Uma vez que eu já tinha Claro. mandado para vários roteiristas e nenhum deles tinha me mandado um feedback que eu ficasse satisfeito. Então eu falei, pô, em vez de eu ficar enchendo o saco dos meus amigos sem pagar nada para eles, para estarem fazendo isso por mim, ainda ficar enchendo o saco, eu preciso de ter minha independência em relação a isso. Aí aprendi, Tá. formatei, bati cabeça, estudei, pesquisei, fui autodidata. Olha que bacana. Hoje, com a internet, você tem muita informação. Li alguns livros, não vou lembrar qual aqui agora para dar exemplo, mas li Tá. e é fácil de achar. E fiz minha pesquisa e comecei a escrever, consegui formatar o roteiro, e dali eu comecei a fazer a produção desse filme. Então, Tá. assim, cara, é aquele lance, esperar andando. Eu falei, cara, eu vou ficar esperando, não, vou fazer, vou fazendo. Claro que você tem que dividir em etapas, mas vou fazendo e Sim, a coisa vai sim. acontecendo. Entrei no crowdfunding, levantei uma grana, cara, vários artistas me apoiaram. O Matheus Solano foi um que me apoiou. Que, cara, eu tava lá na Chapada dos Que Veadeiros fazendo bacana. uma pesquisa pro documentário Aquele Abraço, ao mesmo tempo esperando andando, já fazendo pesquisa para Aham, Aquele aham. Abraço, que lá tem um centro de reciclagem. Eu estava na Chapada, e aí o Matheus entrou lá, um depósito do Matheus no meu crowdfunding, e eu falei, caralho, agora é Que responsa, tem que ir bacana. lá fazer, agora não pode dar errado. Foi um super incentivo vindo dele, cara, que é um cara que admiro pra caramba. E aí Ah, a coisa começou a esperar. acontecer, fiz a produção toda do filme, conseguimos casa, conseguimos elenco, fiz um elenco super Ah, maneiro, o processo foi fantástico e consegui concluir a minha escola de cinema, né? Que certo. eu me dei de Correto. presente, Que você eu queria. me dei de presente assim, né? Eu me sacrifiquei de presente para mim mesmo. Gente, mas você é muito criativo, gente. É isso que eu acho bacana, entendeu? É aquilo aí. Não A gente tem que buscar ficar. autossuficiência, sabe, cara? Porque se você Uhum. ficar dependendo É como Tarantino. Tarantino fala isso, cara. Quer fazer o filme? Pega e começa. Vai e faz. Não fique esperando. Pega, é filme, você tem que fazer? Pega e faz. Começa a fazer. E aí as coisas vão acontecendo. E foi isso que aconteceu. E Pois o é, mas e tema... esse tema dos jovens, que é uma coisa tão atual, gente, Então, o tema, na realidade, trabalhar essa cabeça. o tema do Vamos lá. realidade frenética é isso. Eu me sentia eu tinha uma obrigação de falar sobre isso, principalmente para o público jovem, de falar um pouco sobre essa realidade que eles vivem e muitas Os vezes adolescentes, o jovem como todo, ou não, principalmente os adolescentes? jovem como um todo, não só adolescente, mas adolescente também, até os 20 anos. Eu acho assim, o Pois é, jovem dos 16, principalmente homem, isso. dos 16 aos 25 anos é uma bomba relógio, cara. É um perigo. Coitado dos pais, assim, essa época eu acho que eu vou sofrer quando eu for pai. Essa época é uma época cruel, porque é energia demais e aí É. responsabilidade misturado com a ignorância do não saber, entendeu? Então é você ficar experimentando os seus limites e vivendo tudo que te aparece e querendo se testar o tempo É, todo. mas é uma juventude que, quando a gente fala aí até em geração Y, né? Que ela tá 2 passos à nossa frente já, né? Porque enquanto você estava lá, como que é a geração X, Sem dúvida. veio e aí veio a Y, não, agora é a Não, Z, sem aliás, dos dúvida. meu Sem sobrinho, meu dúvida. sobrinho, com 14 anos já está na geração Z. Eles querem tudo para ontem, tudo é eletrônico, então assim, é uma loucura, entendeu? Sem Essa dúvida. fobia para conseguir tudo muito rápido. E o que acontece com isso? Informação.
mistura o excesso de informação, o excesso de poder e o excesso de ignorância. E a ignorância não é uma Obrigada. palavra ruim, não. A ignorância é simplesmente o não saber. Então, ou não ter vivido aquela situação antes. Não é nada demais. Sim, Eu sou ignorante até hoje em vários aspectos. todos nós somos. É isso. E aí, o que que pega, cara? Eu me senti na obrigação de dar um alerta, de dar um toque, de falar sobre o tema, botar um pouco o dedo na ferida. Eu lembro, na minha época, o que mexeu muito comigo foi Kids, um filme que mexeu muito com a minha geração, que falava sobre AIDS, sexo sem camisinha. A AIDS estava começando a Sim, aparecer sim. naquela época. E era um filme que me tocou, porque ele falava a linguagem da gente. A gente se via naquela situação. Entendi. A molecadinha, novinha, todo mundo fumando baseado, todo mundo apertado no sofá e transando com todo mundo, e o pau quebrando. E era assim a juventude. Ponto. Aquela Não loucura, adianta, aquela loucura. não adianta falar que não é, porque é. Entendeu? Então você vai tampar o sol com a peneira, vai encarar a realidade e trabalhar a partir daí. Eu prefiro trabalhar com a realidade. Tem gente que gosta Também. de tampar o sol com a peneira, vai tomar um susto ali logo mais. Eu prefiro trabalhar com a realidade. Então, o filme chama Realidade Frenética. E ele trabalha com isso, com a realidade dos jovens. Então, trata-se de um grupo de jovens que se reúne, uma menina bacana da sociedade, Patricinha, que tinha um relacionamento. Eu vou falar um pouco do filme, só para... Tá, Enfim, não vou tá. É contar o bom. filme, Não, não. eu Depois quero. eu solto o filme aí para Hum. vocês verem. Isso, isso. Mas o filme trata sobre isso, trata sobre abuso, trata sobre excesso de drogas e o que isso pode levar. E aí a pessoa... E excesso, mas eu acho que, pelo jeito, você deve tratar também do excesso de liberdade que às vezes os pais dão e que esse jovem recebe essa liberdade e aquela história de confundir liberdade com libertinagem, né? Porque, de Olha, repente, os cara, pais dão a liberdade, liberdade, mas eles não recebem como uma liberdade boa, a digamos juventude assim. de hoje, Abusam disso. é a minha humilde opinião, tá? A juventude de hoje, a liberdade ou você dá, ou ela vai ser conquistada de uma forma ou de outra. Ela vai fugir, ela vai fazer, e ela vai se deparar com situações. Então, eu não acho que, assim, a minha humilde opinião, tá? Não Sim, acho que liberdade seja o grande problema. Eu acho que o grande barato da discussão é o que fazer perante as situações, que tipo de decisões você tomar sim. perante as situações diversas que você vai ter perante a sua liberdade. Porque Não, pois é, liberdade, a mas eu tô, garotada não, tem de uma forma ou de outra, ou ela vai ter como uma válvula de escape. Um dia não. ela vai ter aquela oportunidade de dar o Ô, rolê dela. Ronan, não, mas Ronan, o que eu estou dizendo é isso. A liberdade eles recebem, e é como você falou, de um jeito ou de outro. Mas a questão é a seguinte: alguns a usam de forma boa, outros confundem Outros com vão a vacilar porque libertinagem. outros Vão vacilar. vão vacilar porque nunca conviveram com aquilo e nunca conviveram com as consequências daquilo. Eles são jovens, eles conhecem a vida até ali. Eles não viram os amigos. Ó, eu vou te dar o meu exemplo. Eu vi amigo meu morrer de acidente de carro, eu vi amigo meu morrer de AIDS, eu Também. vi amigo meu se fudendo de todas as formas e aspectos Uhum. possíveis. Todas. Entendeu? Então, a partir desse momento, hoje, eu olho para trás e falo, putz, olha o tanto de coisa que aconteceu. E se meu pai chegasse para mim naquela época, eu com 16, 20 anos, entre 16 e 20 anos, falar, cuidado com isso, você não presta atenção. Porque não aconteceu ainda do seu lado, você não viveu, Sim, ou não aconteceu com você. Então, às sim, vezes, é assim, a informação passada de forma correta e da qual o jovem pode absorver a informação é o grande barato. Então, assim, não adianta você passar a informação em forma de esporro, porque quando você está xingando ou brigando com alguém, a pessoa fecha, não ouve não e adianta. segue. Então, você tem que tocar a pessoa de alguma forma. Então, foi ali que eu entrei com o lance do Realidade Frenética. Eu vou falar a linguagem do jovem e vou Que mostrar para eles as bacana. possibilidades Doida para ver isso. que Doida, doida podem para assistir. acontecer com a sua liberdade. Ponto. Nada demais. Quer seguir? Aí o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Eu me formei em escola. Tá, Quando eu tinha 16 anos, eu estudava lá, passava-se filmes, a escola parava e todo mundo ia para o teatro e a gente assistia filmes com acidentes de carro. tá. Acidentes bizarros, assim, traumatizantes, que eu lembro até Só hoje. uma coisa, só uma coisa. Gente, se cair, porque já já dá uma hora, se cair, a gente reconecta, tá? Porque tem coisa que eu quero continuar aqui falando, tá? Vocês estão entrando. Tá Tá. travando um pouco, Vanilde? Bela, gente, a gente vai continuar porque tem coisa que vale muito a pena aqui falar. Mas vamos lá, E continue. aí eu assistia os filmes que na escola americana passava,
falando sobre acidentes de carro, porque naquela época a gente já podia tirar carteira com 16 anos, você já tira carteira nos Estados Unidos. Então, eles educavam as crianças para poderem ver as consequências de uma opção. Porque você acha que você vai controlar o seu filho com 16 anos de bebê ou não? Dele ter acesso à droga ou não? Você não tem esse controle. Vai Não, muito da consciência também, é um fato. e eu acho assim, da formação dele, é da cabeça dele. Ó, é um De que fato. ele, Eu te garanto com é um fato. 100% de certeza. Não, você não vai ter esse controle. Não Não você, controla. você, Karen, mas ninguém. Ninguém tem o controle Não, sobre isso. O você menino vai ter orienta. acesso. Vai Você ter orienta, acesso. mas eles vão ter acesso. Aí eles vão usar ou Aí não usar. É a cabeça deles. ele vai experimentar ou lidar com aquilo da forma que ele foi educado para. Sacou? 25 segundos. Quer interromper e continuar? E aí, o pessoal vai entrando de novo. Vai. Estou achando Então, ótimo. Mas e e aí? aí, eu acho assim, o adolescente ou o jovem, ele tem que reconhecer o novo através da Uhum. educação. Então, esse é o meu grande barato com realidade frenética, é colocar aquela situação que pode acontecer com ele e aquilo já não ser mais novidade. Entendi. Ele já viu em formato de cinema, ou em formato de filme, ou em formato de informação, qualquer que seja, levando, comparando, como eu via com 16 anos os acidentes de carro causados Entendi. pelo álcool, pela imprudência, ou falta de uso de segurança, álcool e direção. É Então, aquilo tudo. tudo ficava na minha cabeça. Sim, Então, a sim. partir do momento, por exemplo, transferindo para esse caso, se eu estou numa festinha lá com 16, 17 anos, vou dirigir, estou bêbado, vou falar, opa, alguma coisa vai me dar, porque aquilo já não é mais novo. O acidente está lá na minha informação. Sim, Sacou? sim. Então, Porque a você já mesma coisa eu passou. Então. faço com a realidade frenética. Eu levo para esse universo de droga, de acesso às drogas, e abuso, e sexo, Sim, e tudo. e situações complicadas e delicadas Uhum. que os jovens passam. Eu mostrei isso pro meu primo, que tem 20 e poucos anos. Ele falou, Ronan, ele, isso acontece todo final de semana. Eu falei, eu sei. Por isso que eu estou falando a Mas respeito desse aí, tema. eu digo o seguinte, isso aí é o tipo da coisa que devia virar aí um seriado, né? É o que eu te falei. É porque traz muita informação, né? Isso daí você vê acontecendo nesses seriados americanos, por exemplo. Só que para a gente trazer para a nossa realidade brasileira seria o maior barato, né? Porque Tem que. Eu falei isso com o pessoal dos tipo de filmes. criação, né, gente? Eu A falei criação isso. lá nos Estados Unidos, a criação europeia, para a nossa realidade aqui sul-americana é outra. O Então meu, seria um o meu seriado muito objetivo, interessante. o meu objetivo com esse filme é rodar em todas as comunidades, principalmente, Uhum. passar a criar um telão nas comunidades e passar nas faculdades, Certo. no primeiro ano de faculdade. E ponto. E abrir bate-papo, conversar a respeito sem tabu, sacou? Que os jovens, Entendi. você tem que estar perto. Eu sempre tive essa comunicação boa pra caramba com gente de qualquer idade, porque eu não acho, para mim nada tem tabu, sacou? Tudo vale, tá tudo Agora, certo. Renan, agora, entrando nessa questão aí, eu cheguei a falar aí nesse meio tempo, quando eu estava chamando o pessoal, esse break que a gente deu, o seguinte, como é que tá? Porque, por exemplo, Ó, você tem N produções, N coisas aí fazendo, tá na sua cabeça. Você hoje está em casa, tá? As novelas estão sendo reprisadas, quer dizer, até o set de coisa, tudo parou, tá certo? Eu quero saber o seguinte, antes disso, eu já acho que estava já acontecendo uma certa revolução, haja visto que as emissoras de TV das redes abertas estão passando muito por essa questão de plataforma digital, tá certo? Jornalismo, novelas, tudo, ok? Por quê? Porque entrou uma tal de Netflix aí no meio, gente, que também está arrebentando a boca do muito bom. balão, tá certo? Eu acho isso ótimo, porque isso aí faz mexer as estruturas. Para a gente que gosta de novidades, né, eu acho que as pessoas têm que realmente se atualizando. Agora, se isso já vinha acontecendo antes de uma situação dessa nossa, da pandemia, você imagina agora, depois. Eu queria saber o seguinte, eu solicitei do... Como que você vê a televisão, o teatro? Eu não digo, porque teatro é teatro, a pessoa vai lá, talvez agora nos primeiros meses, não vai no tanto, até começar aquela aglomeração de novo e lotar o teatro, vai levar um tempinho, mas eu acho que ainda é mais rápido. Eu não quero nem dizer tanto sobre teatro, mas sobre novela, sobre filmes, tá?
Eu acho que mais sobre novela mesmo, gente, porque tá aí, televisão. Com essa Netflix entrando, tá? O que que você vê, o que que você vislumbra para essa mídia depois? Ninguém será mais o mesmo. Acho que nunca mais será como antes. Todo mundo deve estar pensando em alguma coisa nova nesse meio tempo. E se isso já vinha vindo dessas emissoras de TV, tendo essa consciência, agora mais do que nunca, tá? Aí eu te pergunto, o que que você vislumbra em relação a esse tipo de mídia, né? E Tá falando também de para os streaming? atores. Hã? Oi? Tá falando de streaming? Não, e para também a atuação, para os atores. Quer dizer, como que você Não, vê isso? eu acho assim, o streaming é positivo pra caramba. Eu acho que quanto mais mercado de trabalho e descentralização, melhor. Certo, Eu acho que centralizar não é positivo para ninguém no mercado. É bom para poucos, certo, entendeu? Então, acho que é sempre bem-vindo. Todo canal de distribuição, quanto mais crescer o mercado e despolarizar, melhor, tá? certo. Eu acredito muito nisso. E eu acho que agora, depois da pandemia, as coisas vão voltando lentamente, como qualquer mercado. Não vai voltar do dia para o outro as produções. Então, vai ter muita reinvenção. Então, agora é o momento da gente se preparar, por exemplo, eu estou escrevendo, eu estou editando os projetos que estavam pendentes, E isso que eu ia perguntar, como é que estão seus projetos numa dessa? estou fazendo tudo isso. Eu estou escrevendo 2 projetos, estou finalizando um longa-metragem que chama Amor à Portuguesa, que também, depois do Realidade Frenética, ganhei essa coragem e ganhei essa Uhum, expertise e comecei a uhum. escrever. E fiquei sem paciência também de esperar alguém escrever para mim, nem estava com grana para contratar um excelente roteirista para escrever. Passei a escrever meus roteiros. Estou escrevendo o roteiro que já está pronto, está em fase de agora a gente chama de script doctor, que é uma Uhum. avaliação de um outro roteirista. Chama Amor à Portuguesa, uma comédia romântica. Estou escrevendo uma série que chama A Casa dos 40, que fala sobre a realidade dos homens de 40 anos nesse momento. São 4 caras que se separam na mesma época e eles começam a viver a vida de solteiro após os 40, depois de 20 anos E, aproximadamente de casados. e você vai levar isso para o Netflix, não é isso? Que tem alguma coisa que está indo para o Vou, Netflix desse projeto seu, não tem? alguns sim, outros a gente optou por não levar. Tem um projeto específico que Hum. esse é um projeto específico que a gente resolveu não levar porque o formato Netflix, o Netflix ele é dono do projeto. Tá. E você vira Ah, um funcionário do Netflix. Você vende a é história para o mesmo? Netflix. Você vende a história para o Netflix, adorei sua história, gostei, comprei. A partir desse momento, o Netflix é dono da sua propriedade intelectual, é dono de tudo. É mesmo? Olha É. que interessante. Então a palavra final é do Netflix. Entendi. E tudo bem, eles são super especialistas nisso e para vários formatos eu acho excelente. Para um Tá. dos projetos especificamente, a gente optou por não, Talvez porque a não. gente queria ter propriedade e liberdade de criação do projeto. Tá. Aí que cabe a ousadia de você dizer não vamos para o Netflix, vamos para o mercado aberto e vamos tentar é como você navegar numa rota e você navegar em mar aberto para ver onde que vai dar. A gente Certo. está indo para uma Agora, rota. você falando assim, eu fico me perguntando o seguinte: o que que mais te. Assim, sinceramente, na boa, tá? O que que mais te toca mesmo? O que que mais te dá aquele tesão? Não, a palavra é essa mesmo. É novela, teatro ou cinema? Não, na boa, o primeiro. Sempre tem um que é o xodó, não tem jeito. O primeiro. Cara, sabe qual que é o meu maior tesão? O meu maior tesão é executar. Não, não vem, Então, não. Mas, não, mas mas é quando você vai verdade. atuar? Não, ok, mas vamos dizer no sentido de atuação. Uma coisa, vamos dizer que ao mesmo tempo, Cinema, chamaram para uma novela, cinema, teatro e para o cinema, cinema. Ah, sem é dúvida. isso aí. Porque Pois é, o cinema é um sexo tântrico, novela é sexo selvagem e teatro é sexo romântico. adorei! Essa eu não Novela é vou gravação o esquecer. dia todo, entendeu? Ah. Não, e outra Você coisa, entra cinema. num ritmo muito grande. O cinema já é mais com calma, existe um tempo maior, existe um Tá, estudo maior, é outro e, tempo. e a questão, então vamos entrar numa intimidade agora no sentido assim, de relacionamento dentro da profissão.
como que todas têm os seus prós e contras, todos têm pessoas chatas e pessoas legais. Você, como que sente a sua, pelo menos o que está ao seu redor, como que você trabalha, tá? Digamos, os prós e os contras, que você sabe o que é o pró para você, quem é pró e quem é contra. Como é que você trabalha, administra isso? Você está falando dentro do ambiente de trabalho? Sim, de Cara, atores, atrizes, concorrência, tudo. não, Isso existe. Não existe, não tem eu jeito. acho que tudo é a energia que você navega, sabe? A minha energia que eu navego é próspera demais. Eu desejo sucesso de todo mundo que está ao meu redor. Quanto mais sucesso as pessoas próximas de mim estiverem fazendo, eu sinto sucesso junto com elas. Mas você Então, sabe quem é eu quem. não tenho essa parada. Sim, não, mas eu Eu sei. navego em Não, ambientes muito ok. saudáveis. Ok, mas você sabe quem é quem, né? Sabe? Quando passa por você, você sabe Sim, detectar aonde você pode ir. mas Onde aí você pode não, contar. não dou muita importância para isso, não. De verdade. Entendi. Você não. Não me, se passa uma pessoa com energia errada ali, deixa ela Não, para lá, que ela se passou, cure pois é. rápido. Não é uma coisa que. Não, não, beleza, porque não, porque sempre tem, né? Um que às vezes tenta ser a pedrinha Não, mas no tem, tocar. Então, se, tem, mas, né? mas isso tem em todo o ambiente, mas aí são pessoas que estão com outro tipo de doença É o energética, que problema. elas têm que se É, curar, e se eu puder colaborar para a cura, não, é aquilo que, eu e dou é o meu aquilo que a melhor. gente fala, né? O problema está no outro, não está em você. Então o problema é dele, né? Não, eu Tipo acho que o assim, né? problema. Não, Ué, não está com em todo você, não, respeito, ué. assim, eu vejo de forma contrária. Assim, eu vejo, Como? se a gente quiser enxergar problema, é a gente que vai enxergar. A forma de ver está na gente, entendeu? É a gente que Será? enxerga o problema Não. ou não. A pessoa ali tem um problema, você só absorve ele se você estiver aberto para isso. Tá, então é isso que eu estou te falando. Mas de qualquer maneira, se tiver, eu estou te falando, você se fechou, mas se alguém tem algum problema, alguma restrição, isso que eu estou falando, você não capta isso, você deixa por conta do outro, não é seu. Isso não te Procuro, pertence. sim, sim. Não te Procuro pertence, deixar né? a pessoa se Tá. resolver lá e não mexer Bom, muito com ela, não. vamos caminhando aqui para o final da nossa coisa, porque eu vou te falar, você tem muita coisa aqui que eu fico impressionada. As suas ações culturais. A Aliás, gente pode marcar outra semana que vem. Já não, tá bom. pode. Aqui, porque, gente, tem uma coisa que ele também fez durante 6 anos aqui, é aquela. As terças-feiras, como é que chama mesmo? Esse movimento. Terça em Movimento no Rio. Gente, você tem muita ação cultural. Parou isso? Esse, Essa parei. Terça em Movimento acabou? Como é Parei que não, é? né? Tá aí. Parei não, dei um tempo. Não, Você não para, né, eu não Ronan? É tenho, diferente. eu era mais novo, eu tinha muita energia. Ó, Ah. Mariana Catalena entrou. Mariana! Ai, eu amo demais. Mariana entrou no segundo tempo, né? Na prorrogação. Quer dizer, a gente Linda, já está assim. super atriz, super A gente, produtora. a gente tem que fazer uma segunda live, gente, porque é muito A assunto. gente pode fazer semana que vem. Mas para encerrar aqui, eu vou Não, falar sério, sobre fala esse aí. movimento. Esse Ah, movimento foi um evento multicultural super legal que nós fizemos no Rio de Janeiro durante 6 anos. E foi um projeto que me aproximou de muita gente legal. Era um ah. projeto multicultural, então tinha todos os tipos de expressões artísticas. Eu chamava de escambo cultural. E como era Hum. toda terça-feira e o pau quebrava até mais tarde, eu chamava de o seu sábado da semana. Porque a terça-feira Agora, acabava às 5 horas da manhã. Então era é muita bem ação. artístico. Renan, agora eu quero te perguntar uma coisa, não tem jeito, antes da gente finalizar, essa segunda parte, que o pessoal já deve estar assim, né? Pelo amor de Deus, já teve uma hora de live e a gente está continuando. Mas é o seguinte, eu acho super produtivo, porque é muita informação, gente. E isso daí você vai ter uma surpresa, porque essa coisa vai virar outra coisa, você vai entender. É o seguinte, é o seguinte. Como que é o seu dia? Agora eu quero saber o seguinte: dentro da sua casa, você está lá confinado, você está com, sei lá, sua esposa, seu namorado, mãe, não sei, enfim, com quem você está, como é que está sendo o dia a dia? O que é? Você acorda, porque, por exemplo, você não sai, você não está indo gravar, você está escrevendo os seus projetos, mas ok. O que você faz? Você Você acredita que eu acordou, estou o que você trabalhando pra faz? caramba? Eu também, não, eu entendi, mas eu também, mas eu quero saber o seguinte: você abriu os olhos, vamos lá, sua rotina num dia normal, do começo, das 8 Tá. da manhã, sei lá, do horário que você acorda até a hora que você vai deitar. O que você tem feito? Como é que Eu é? acordo, aí vou ver a minha filhada, aí meu dia já fica Ah, lindo, porque ela é lindinha demais. eles estão juntos? Tá junto com vocês Tá lá? todo mundo Tá junto tudo- aqui.
Eu vi fotos Eu dessa vim para foto. Pampulha, então é uma casa, então é super gostoso. Que Eu tô, Pampulha! Você está aqui? tô em BH. Você está em BH? Como assim? Gente, eu estou falando, você achando que está lá no Rio. Não, Você eu tô está em aqui em BH. BH. Eu vim para casa dos meus pais, então tá todo mundo junto, tô com a família. Então, cara, acaba que o dia é super agradável. Cachorro, Mas tem algum árvore, momento de estresse? horta. Tem algum... Não, tem algum momento de estresse? Rola Não. algum momento? Nada, nada. Ah, Nem da nada mãe com o demais. pai? Não, porque às vezes a Ah, mãe e o pai, né? minha, Tipo assim, não mexe aí, pelo amor de eu tô com. Deus. Tem, isso tem, claro. Eu tenho 43 anos e voltei a ter 16. Minha mãe daqui a pouco tá me dando beliscão. Oh, Mas que com ótimo. carinho, Agora, é muito engraçado. Mas tá e, ótimo, é só cuidado, amor e- de família mesmo. tá, então, acabando essa nossa pandemia, o seu plano, algum plano seu ainda, digamos, você está criando alguma coisa nova durante esse período, coisa que você não Tô, tinha pensado ainda? cara, eu tô gravando um programa com a Maria, né? A gente gravou ontem Que um primeiro programa? episódio sobre gastronomia, que ela cozinha Sério? muito bem, então começamos a Pera, gravar ontem. peraí, só um pouquinho. Fofa de Sá, Flavinha. Flavinha, que é super empresária aqui de Belo Horizonte, minha amiga aqui, ó. Beijos, carinho, saudade. Sumida, desgramada, menino. Sumiu da rota. Você veio ver essa lindeza, né, fofa? Você não veio me ver, não, né? Eu sei disso. Aí tô gravando, tô, tô, Ah, tô pesquisando bastante bolsa de valores, tô tentando fazer novos negócios uhum, paralelos, né, aos que eu faço. Estou dando sequência nesses roteiros que dão ah. trabalho. Estou organizando um projeto de viagem que eu tenho que chama Let It Flow com Rona Horta, a sua viagem na vibe certa. Let it Tô- flow. Let It Como é Flow que com é? Rona Horta, a sua Que... viagem na vibe certa. Ô, Andréia, lá do Gente, sul. não, mas eu tenho que programar. Ai, meu Jesus Cristo, eu tô achando que é pra mim esses beijos já tá indo pras outras. É desse Para jeito a você coisa também, aqui. ó. Ah, Tô olha aqui. pintando a minha mão. Minha mão tá toda suja de tinta, dá para ver? Ó? Não, eu acho o seguinte, você é multifuncional, né? Você é inquieto. Por isso que a minha curiosidade foi de perguntar do seu dia a dia. Porque eu falei, Pintei, tô será que nesse. pintando, pintei um quadro anteontem, Não, aí fiquei louco, pintei, saí pintando as coisas. aqui saiu pintando, cortou o cabelo, eu vi lá o Cortei meu lance, você cortando seu cabelo, cabelo, fez aquela assim, coisa. peguei, cortei, ficou bom, ó. Ficou ótimo, super. Eu não gosto de Eu nada gosto. certinho, então já ficou Gente, ótimo. Andréia, Ai, André, que saudade. Ó, o escultora. Olha Duca, aí, ai, cara. Duca, esse povo se torna... É o seguinte, gente, você já conhece aí, sabe, né? Um cara inquieto. Eu estou conversando com a pura reinvenção. Esse cara se reinventa o tempo todo. Então, assim, Ana, como eu posso dizer? Eu penso, eu já falei para você, você não me deu o retorno outro dia, no celular não tem jeito, eu tenho que confessar aqui, de um projeto, tem uma coisa, mas que também ficou parado por causa dessa pandemia. Olha que loucura. Mas Pode me deixa ligar, é passar. só você me ligar, pô. Deixa passar, eu vou pôr. Aí você vai ver só o que eu vou te dar, mais alguma coisinha para fazer, você vai adorar. Ótimo, adoro. Então, olha só, vamos encerrando por aqui. A gente tem muita A gente coisa, pode porque esse marcar o cara tem semana que muita coisa. vem. Vamos marcar uma outra, nem se for para a gente falar das suas pinturas, né? Do que você. A gente Das... pode pintar um quadro junto. Pode, o que você quiser, a gente faz o que você quiser. E como é que a gente faz para tirar uma foto aqui? Outro dia o Nando conseguiu tirar um print, Eu fazer vou um print. printar, ó. Vou Eu não sei. printar aqui, Cadê? peraí. Aonde você Ó, faz isso? Me conta. eu vou tirar, eu te mando. Ó, Me faz a... manda. Ótimo, já printei, vou te Meu, mandar. se você não me mandar, porque o Nando até hoje está me devendo. Vamos junto, vou chamar o Fabiano, a sua galera daqui, tá? Fabiano, dos vinhos. O Pode mandar Fábio. vinho. É o Fabiano Fabiano Vinho, vou mandar vinho Felício. pra Não, cá. Fabiano Felício só sabe falar no vinho como é que ele chama lá? Do Galvão Bueno. Eu tenho que chamar ele para essa live, falar para ele assistir e conversar aqui com a gente, tá? Ele só O Edu passou por Porto aqui entrou hoje. aqui também, meu amigo ator, é uma galera. Do Obrigado pela Gustavo. participação Então, de todo mundo aí, viu, galera? Obrigado pelo carinho. gente, Karen, que obrigado, bom. viu, meu amor? Sempre bom Querido, falar com você. olha, eu que te agradeço demais, adorei, agradeço a todos vocês que estiveram aqui esse tempo todo, gente. Valeu a pena, né? A gente sai aprendendo muita coisa. E é o que eu tô te falando, hein? Tem mais 24 horas,
Mas ainda eu vou deixar isso para vocês gravado durante muito tempo, a hora que vocês quiserem. Vamos ver só. Tá bom? Beijo. Ronazinho, beijão, querido. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigado, Obrigado. felicidade. Você também, amor. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Agora, eu tenho que abrir a porta para você. Você saia primeiro, por favor. É isso aí.